Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade à nossa reflexão de Santo Tomás de Aquino, nossa leitura, comentário, Suma Teológica, 38º encontro, questão 6, artigo 3º. Estamos refletindo aqui a questão 6 sobre a bondade de Deus, que Santo Tomás responde em 4 artigos. Já vimos 2 artigos. O primeiro, se o ser bom convém a Deus, a resposta vai ser sim. Segundo, se Deus é o sumo bem, a resposta será sim. Agora veremos o 3º artigo, se só Deus é bom por essência. A resposta vai ser sim. Santo Tomás parte da hipótese inicial para poder refletir. Parece que não é próprio de Deus ser bom por essência. Ele trabalha inicialmente com 3 teses, justificando esta hipótese inicial. Depois ele coloca uma antítese, e assim se posiciona, se opondo às 3 primeiras teses. Por fim, ele faz uma síntese entre tese e antítese, respondendo à questão, e depois esclarecendo as primeiras teses iniciais. Na primeira tese, afirma Santo Tomás: como acontece com a unidade, o bem se converte em ser. Assim se pode afirmar: todo ser é essencialmente um. É uma afirmação de Aristóteles, no 4º livro da Metafísica, no capítulo 2, no parágrafo 103. Daí se pode concluir que todo ser é bom, por essência, visto que o bem, o bom, se converte em ser, em essência. A segunda tese: todos os seres desejam o bem e todas as coisas desejam a existência, o ser. Assim, diante desta afirmação, na sua segunda tese, a existência de cada coisa é o seu bem próprio. Daí podemos concluir, diante da premissa dada, que cada coisa existe pela sua essência, pelo seu ser. Daí a coisa será boa por essa mesma essência, por esse mesmo ser. A terceira tese se afirma que cada coisa é boa, em razão da sua bondade, que ela é portadora. Se existe alguma coisa que não seja boa, pela sua essência, pelo seu ser, a essência não será necessariamente boa. Assim, se a bondade é ser, isto é, um ente, a premissa afirma é necessário que seja boa. Mas se outra coisa, por bondade, for boa, surge a questão: ou se procede até o infinito, ou se deve chegar a uma bondade que não seja boa por outra bondade. Daí se conclui neste argumento, que se deve ficar no primeiro termo, em que cada coisa boa seja entendida pela sua própria essência, pelo seu próprio ser. Depois de ele ter trabalhado essas 3 teses, Santo Tomás apresenta a antítese que se opõe às 3 primeiras teses. O argumento é tirado de Boécio, livro da Hebdomade,
Minha Latina, 64, volume 64, números 1313, os parágrafos A, B, onde Boécio diz: todos os seres, menos Deus, são bons por participação. Eles participam da bondade de Deus. Eles não são bons em si, mas são bons por participação de Deus, da bondade de Deus. E, portanto, não são bons por essência. As coisas, os seres não são bons por essência. Bons por essência é só Deus, no caso, né? Agora, Santo Tomás descreve a sua síntese. Ele começa afirmando que só Deus é bom pela sua essência, coisa que ele já havia falado na antítese, visto que se afirma que um ser é bom enquanto perfeito. Nós sabemos que só Deus é perfeito. As criaturas não são perfeitas, embora participam da bondade de Deus. E as coisas criadas tendem ao perfeito, né? E só Deus é perfeito, tende a Deus. A coisa pode ter a perfeição de 3 modos. A primeira perfeição constitui na sua existência, que existe, a coisa existe. A segunda perfeição, quando alguns acidentes se lhes vêm acrescentados, que são necessários à sua perfeita operação. Em Deus não existe nenhum acréscimo, então isso aqui se refere às criaturas, não a Deus. A terceira, a perfeição atinge uma outra coisa, como fim. A perfeição é uma tendência ao fim. Isso é próprio das criaturas, não é do Criador. Ele dá o exemplo. A primeira perfeição do fogo consiste na existência. O fogo existe. A segunda perfeição do fogo está no calor. O fogo é quente. O fogo transmite calor. A terceira está em repousar no seu lugar, atingindo seu fim, aquecer aquilo que se atinge. A tríplice perfeição não é própria de nenhum ser, mas o é para Deus, sendo só Deus perfeito, visto que em Deus a essência é a própria existência, e que em Deus não existe acidente. O acidente existe para as criaturas, né? Deus dá origem a todas as coisas e não é originado por ninguém. Deus é a causa primeira de todas as coisas, não é causado por ninguém. O que se diz dos seres acidentalmente, então seres, criaturas, a Deus se diz essencialmente. A bondade de Deus é a sua essência. Deus é o próprio fim último de todas as coisas. Daí, só Deus tem perfeição total segundo a sua essência. Nenhuma criatura tem. Nem criaturas angélicas, nem as criaturas corporais, né? Que tem corpo. Daí se conclui, só Deus é bom por essência. Agora, Santo Tomás responde às 3 teses iniciais. Quanto à primeira tese, ele diz: a unidade não implica noção de perfeição, mas implica só de uma individualidade. O um é uma realidade indivisível, que refere a cada coisa em conformidade com sua essência. Em referência às essências dos seres simples, elas são indivisíveis, atual e potencialmente. Tudo aquilo que é potencial se refere às criaturas. Deus é ato, né? Nele não existe nenhuma potência. A potência é uma realidade das criaturas. As essências dos seres compostos são indivisíveis só e atualmente, no momento
atual. As essências dos seres simples, tanto em ato como em potência, são indivisíveis. A essência dos seres compostos são indivisas, somente em ato. Daí todas as coisas devem ser una por essência, mas não boa desse modo. Dentre os seres simples encontramos Deus e os anjos. Dentre os seres compostos, nós encontramos no mundo sensível, plantas, animais, seres humanos, compostos de matéria e forma. Deus é o único ser absolutamente simples. Os anjos são substâncias intelectuais ou imateriais. Embora simples, por não terem matéria, os anjos possuem composição metafísica de essência e existência, visto que são criaturas. Os anjos foram criados por Deus. Então está do lado da criatura, não do lado de Deus. Os anjos recebem de Deus o seu ser, e pelo poder de Deus podem deixar de existir, sendo seres mutáveis pelo poder de um outro, no caso aqui é Deus, que pode agir nos anjos, onde Deus pode fazer com que eles que existem, não cheguem a não existir. A alma humana, separada do corpo, é um ser simples. A resposta à segunda tese, afirma Santo Tomás, embora uma coisa seja boa, na medida em que ela tem existência, a essência da criatura não é identificada com a existência. Exemplo novamente. Os anjos recebem de Deus seu ser simples, então boa. A sua existência, que foi dada e pode ser tirada. Os anjos existem porque Deus faz com que as criaturas existam. Mas esta existência, ela não é uma existência em si. A existência em si é Deus. A existência do anjo é uma existência criada. Se foi dada, ela pode ser tirada. Não se identifica assim com sua essência. Daí se afirma que algo criado seja boa por essência, isto é, de forma absoluta, visto que, se pensarmos o mal não é uma essência, mas uma privação do bem devido a uma natureza. É uma ausência de bem que deveria estar lá e não está. Embora tudo exista e seja intrinsecamente bom, porque derivam de Deus, Deus como princípio do bem jamais poderia criar ou fazer alguma coisa de mal, a bondade da criatura deriva de uma participação do ser divino, mas não de uma essência que no caso, as criaturas tenham, não. A bondade da criatura deriva de uma participação de Deus, mas não deriva de uma essência que possa ser idêntica ao bem absoluto que é Deus. Quanto à terceira tese, Santo Tomás responde: a bondade da criatura não é a essência dela mesma. É bondade por participação do grande bem que é Deus. Então, seres criados não têm bondade em si. A bondade em si é uma bondade divina. Então, nós vemos que a bondade das criaturas é alguma coisa acrescentada, foi dada, que consiste na sua existência, na existência da criatura, que é dada por Deus, quando o que não existia passa a existir, o não ser passa a se tornar ser. É uma coisa criada. Quer em alguma perfeição sobreveniente, isto é, que é acrescentada, que não corrompe sua natureza pré-existente. É algo que é adicionado.
e que aperfeiçoa na ordem de um fim. Exemplo, saúde na juventude não é parte da essência, né, do jovem, do ser, né? A saúde na juventude não é parte da sua essência, da essência do ser, mas o resultado de uma condição favorável, né, da idade que ele tem. São bens, virtudes ou graças que, embora não sejam necessários para que exista o ser, o fato de existir depende se tem saúde ou não. Faz o ser melhor ou mais completo. No caso, se tiver saúde, o ser se torna melhor, porque ele tem um acréscimo, né, ao próprio ser, ou mais completo em sua relação com Deus. A mesma bondade que vem acrescentada, sobreveniente, chama-se boa, do mesmo modo que se chama ser. É considerada boa porque ela, pela bondade, né, através da bondade, é boa. Mas ela é boa, mas não por ter alguma outra bondade que a faça boa. Não, porque só Deus faz a criatura ser boa e sempre por participação. O ser de Deus é bom, tem uma bondade absoluta. O ser de Deus é uma bondade incondicional. Não existe outra bondade. Assim, um ser criado é bom por participação. A existência como criatura pode depois não existir. Ele não existia antes de nascer, não ser. Passa a existir, ser. Quando morre, não ser. A existência como criatura pode depois não existir. Isso é acrescentado ao ser. Os seres criados têm uma bondade acrescentada por Deus, sobreveniente, fazendo o ser melhor e mais completo na sua relação com Deus. Essa bondade da criatura é acrescentada e por isso é boa, por participação e por acréscimo, e não porque é outra bondade que faça a criatura ser boa. Não existe outra fonte da bondade, a única fonte da bondade é Deus. Depois nós vamos dar continuidade ao nosso artigo 4º. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.